Olá, façamos hoje a leitura dos capítulos 36, 37 e 38 do livro de Êxodo da Bíblia Sagrada. Êxodo 36. Portanto, Bezalel e Aholiabe e todo homem hábil a quem o Senhor deu sabedoria e entendimento para exercer todo ofício para o serviço do santuário, farão tudo conforme o Senhor ordenou. Moisés entrega aos artífices as ofertas do povo. Então Moisés chamou Bezalel e Aholiabe e todo homem hábil a quem Deus dera sabedoria, isto é, todo aquele cujo coração o moveu a fazer a obra. Glória a Deus, aleluia. E eles receberam de Moisés toda a oferta que os israelitas tinham dado para realizar a obra do santuário. E o povo continuava a trazer ofertas voluntárias todas as manhãs, até que cada um dos homens hábeis que trabalhavam na obra do santuário interrompeu o serviço que fazia. E todos disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para a realização da obra que o Senhor ordenou que fosse feita. Por isso Moisés deu uma ordem proclamada por todo o acampamento, dizendo: ninguém, seja homem, seja mulher, traga mais nada como oferta para o santuário. Assim o povo foi proibido de levar mais, pois o que tinham era suficiente para toda a obra e ainda sobrava. As cortinas do tabernáculo. Todos os homens hábeis, dentre os que trabalhavam na obra, fizeram o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino, torcido, de tecido azul, púrpura e carmesim, com querubins bordados. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados e a largura de 40 côvados. Todas as cortinas tinham a mesma medida. Uniram 5 cortinas umas às outras e as outras 5 da mesma maneira. Fizeram laçadas de tecido azul na orla da última cortina do primeiro grupo e na orla da primeira cortina do segundo grupo. E fizeram 50 laçadas na orla de uma cortina e 50 laçadas na orla da outra cortina do segundo grupo, contrapondo umas às outras. Também fizeram 50 colchetes de ouro, com os quais uniram as cortinas, umas com as outras, fazendo do tabernáculo um todo. Fizeram também 11 cortinas de pelos de cabras, para servir de tenda sobre o tabernáculo. O comprimento de cada cortina era de 30 côvados, com 4 côvados de largura. As 11 cortinas eram da mesma medida. 5 cortinas foram unidas num grupo e as outras 6 em outro. Fizeram 50 laçadas na orla da última cortina do primeiro grupo e 50 laçadas na orla da primeira cortina do segundo grupo. Fizeram também 50 colchetes de bronze para unir a tenda, para que formasse um todo. A cobertura de peles e as tábuas. Fizeram para a tenda uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho e por cima dela uma cobertura de peles de animais marinhos. Também fizeram de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, e elas foram colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua era de 10 côvados e a largura de 1 côvado e meio. Cada tábua tinha 2 encaixes, unidos um ao outro. Assim fizeram com todas as tábuas do tabernáculo. Desse modo fizeram as tábuas para o tabernáculo, sendo 20 delas para o lado sul, com 40 bases de prata para ficarem debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de cada tábua para seus 2 encaixes. Também fizeram 20 tábuas para o lado norte do tabernáculo, com suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de cada tábua. Para o lado dos fundos do tabernáculo, o lado ocidental, fizeram 6 tábuas. E para os 2 cantos do tabernáculo, no lado dos fundos, fizeram mais 2 tábuas. Por baixo eram duplas e estendiam-se do mesmo modo até a primeira argola em cima. Assim fizeram com as 2 tábuas nos 2 cantos. Portanto, havia 8 tábuas com suas bases de prata, a saber, 16 bases, 2 debaixo de cada tábua. Os travessões do tabernáculo. Fizeram também travessões de madeira de acácia, 5 travessões para as tábuas de um lado do tabernáculo,
5 para as tábuas do outro lado, e outros 5 para as tábuas do lado dos fundos, o lado ocidental. Fizeram travessão central passar no meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Revestiram as tábuas com ouro e fizeram as argolas de ouro para passar os travessões, que também foram revestidos de ouro. Os véus e as colunas. Fizeram então o véu de tecido azul, púrpura e carmesim, de linho fino torcido com querubins bordados nele. E fizeram 4 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro, com ganchos de ouro para o véu, e fundiram 4 bases de prata para as colunas. Fizeram também uma cortina de tecido azul, púrpura e carmesim, de linho fino torcido, obra de bordador, para a entrada da tenda, com suas 5 colunas e seus ganchos, e revestiram de ouro seus capitéis e suas faixas. Suas 5 bases eram de bronze. A arca, Êxodo 37. Bezalel fez a arca de madeira de acácia. Seu comprimento era de 2 côvados e meio, sua largura de 1 côvado e meio, sua altura de 1 côvado e meio. Revestiu-a de ouro puro por dentro e por fora. Fez uma moldura de ouro ao redor. E fundiu 4 argolas de ouro em seus 4 cantos, 2 argolas para cada lado. Também fez varas de madeira de acácia e revestiu-as de ouro, e colocou-as nas argolas dos lados da arca para carregá-la com elas. O propiciatório. Fez também um propiciatório de ouro puro. Seu comprimento era de 2 côvados e meio, e sua largura de 1 côvado e meio. Fez 2 querubins de ouro batido nas 2 extremidades do propiciatório, um querubim em cada extremidade. Ele os fez formando uma só peça, com o propiciatório em suas 2 extremidades. E os querubins estendiam suas asas por cima do propiciatório, cobrindo-o com elas. Ficavam um de frente para o outro, com as faces voltadas para o propiciatório. A mesa. Fez também a mesa de madeira de acácia. Seu comprimento era de 2 côvados, sua largura de 1 côvado e sua altura de 1 côvado e meio. Revestiu-a de ouro puro e fez uma moldura de ouro ao redor. Fez-lhe também uma borda de 4 dedos de largura ao redor e na borda uma moldura de ouro. Fundiu 4 argolas nos 4 cantos que estavam sob seus 4 pés. Junto à borda estavam as argolas para as varas usadas para carregar a mesa. As varas para carregar a mesa também foram feitas de madeira de acácia e revestidas de ouro. E fez de ouro puro os utensílios que deviam estar sobre a mesa, os pratos e as colheres, as tigelas e os jarros usados nas ofertas de libações. O candelabro. Fez também o candelabro de ouro puro. Ele o fez de ouro batido, tanto o pedestal quanto a haste. Seus copos, seus cálices e seus botões formavam com ele uma só peça. Dos seus lados saíam 6 braços, 3 de um lado do candelabro e 3 do outro. Em um braço havia 3 copos em forma de flor de amêndoa, com cálice e botão. Igualmente, no outro braço, 3 copos em forma de flor de amêndoa, com cálice e botão. Assim eram os 6 braços que saíam do candelabro. Na haste central havia 4 copos em forma de flor de amêndoa, com cálice e botão. Também havia um cálice debaixo de um par de braços, outro cálice debaixo de outro par de braços, e ainda outro cálice debaixo de outro par de braços, todos formando uma só peça com a haste. Assim se fez para os 6 braços que saíam da haste. Seus cálices e seus braços formavam uma só peça com a haste. O todo era uma peça de ouro puro e batido. Também fez suas lâmpadas de ouro puro, em número de 7, com seus aparadores e seus apagadores. Fez o candelabro e todos os seus utensílios com um talento de ouro puro. O altar do incenso. Fez o altar do incenso de madeira de acácia. Ele era quadrado, com 1 côvado de comprimento, 1 côvado de largura e 2 côvados de altura. As suas pontas formavam a só peça com ele. Revestiu de ouro puro, tanto a parte de cima como as paredes ao redor e as pontas, e fez para ele uma moldura de ouro ao redor. Fez também 2 argolas de ouro debaixo da sua moldura, nos 2 cantos de ambos os lados, com suportes para as varas usadas para carregá-lo. E fez as varas de madeira de acácia, revestidas de ouro. Também fez o óleo sagrado da unção e o incenso aromático puro, obra de perfumista.
Êxodo capítulo 38. O altar do holocausto. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia. Ele era quadrado com 5 côvados de comprimento, 5 de largura e 3 de altura. E fez pontas nos seus 4 cantos. As pontas formavam uma só peça, com ela a e revestiu de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, as vasilhas, as pás, as bacias, os garfos e os braseiros. Fez todos esses utensílios de bronze. Fez também para o altar uma grelha de bronze, em forma de rede, embaixo da borda do altar. Ela chegava até o meio do altar. E fundiu 4 argolas para as 4 extremidades da grelha de bronze, onde eram colocadas as varas. Ele fez essas varas de madeira de acácia revestidas de bronze. E colocou as varas nas argolas dos lados do altar, para carregá-lo com elas. O altar era oco feito de tábuas. A pia de bronze. Fez a pia de bronze com sua base de bronze, usando os espelhos das mulheres que ficavam de serviço à entrada da tenda da revelação. O átrio. Fez também o átrio para o lado sul. As cortinas eram de linho fino torcido, de 100 côvados de comprimento. Suas colunas eram 20 e tinham 20 bases, todas de bronze. Os ganchos das colunas e as suas faixas eram de prata. Para o lado norte, as cortinas eram de 100 côvados. Suas colunas eram 20 e tinham 20 bases, todas de bronze. Os ganchos das colunas e suas faixas eram de prata. Para o lado ocidental, as cortinas eram de 50 côvados. Suas colunas eram 10 e tinham 10 bases. Os ganchos das colunas e suas faixas eram de prata. E para o lado oriental, as cortinas eram de 50 côvados. De um lado da entrada eram de 15 côvados. Tinham 3 colunas e 3 bases. Do outro lado havia o mesmo. 2 dos lados da entrada do átrio havia cortina de 15 côvados, também com 3 colunas e 3 bases. Todas as cortinas do átrio ao redor eram de linho fino torcido. As bases das colunas eram de bronze. Os ganchos das colunas e suas faixas eram de prata. O revestimento dos seus capitéis era de prata, e todas as colunas do átrio tinham faixas de prata. A cortina da entrada do átrio era de tecido azul, púrpura e carmesim de linho fino torcido, obra de bordador. Seu comprimento era de 20 côvados e a altura, isto é, a largura de 5 côvados, com a mesma altura das cortinas do átrio. Tinha 4 colunas e 4 bases, todas de bronze. Seus ganchos eram de prata, como também o revestimento dos capitéis e suas faixas. Todas as estacas do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. A lista das coisas do tabernáculo. Esta é a relação das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho, feita pelos levitas, por intermédio de Itamar, filho do sacerdote Arão, por ordem de Moisés. Assim Bezalel, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá, fez tudo quanto o Senhor havia ordenado a Moisés. Auxiliado por Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, gravador, desenhista e bordador em tecido azul, púrpura e carmesim de linho fino. Todo o ouro usado em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foi de 29 talentos e 730 ciclos, conforme o ciclo do santuário. A prata, recolhida dos recenseados da comunidade, chegou a 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Era uma beca por pessoa, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de tudo o que foi recenseado, da idade de 20 anos para cima, que foram 603.550. Foram usados 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. 100 talentos para 100 bases, 1 talento para cada base. Com os 1.775 ciclos, fez ganchos para as colunas, revestiu seus capitéis e fez suas faixas. E o bronze dessa oferta chegou a 700 talentos e 2.400 ciclos. Fez com ele as bases da entrada da tenda da revelação, o altar e a grelha de bronze, e os outros utensílios do altar.
e também as bases do átrio ao redor, e as bases da porta do átrio, todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do átrio ao redor. Assim concluímos a leitura dos capítulos 36, 37 e 38 do livro de Êxodo, da Bíblia Sagrada. Hoje é a leitura do dia 30 do ano de 2022. Que Deus nos abençoe e nos guarde nesse dia, a nós, nossos familiares, nossos amigos, nossos pastores e pastoras, todas as pessoas que estão comprometidas com a obra do Senhor. O Senhor guarde, proteja todos, em nome de Jesus. E também aqueles que não estão comprometidos com a obra do Senhor, que também sejam abençoados, em nome de Jesus. Amém.